Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Eliane Vieira do portuguesemfoco.com. Hoje nós vamos falar sobre a oração subordinada substantiva, objetiva e indireta, dando seguimento aos vídeos sobre oração subordinada substantiva. Vale lembrar que a oração subordinada substantiva, objetiva e indireta é aquela que funciona como o objeto indireto. Objeto indireto é um complemento verbal e esse complemento verbal ele precisa de uma preposição obrigatoriamente. Vamos a alguns exemplos, olha. Se eu falasse assim, ó, ninguém duvida de que ele seja bom. Observe que aqui, ó, quem duvida, duvida de alguém ou de alguma coisa. Nós temos aqui um verbo transitivo indireto. Vou marcar aqui, verbo transitivo indireto. Observe que este verbo transitivo indireto, ele tem como complemento uma oração. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um verbo. Vamos marcar. Então, aqui, essa oração, ela funciona como complemento de um verbo da oração principal. Como é que eu classifico? Oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Para confirmar, você pode trocar a oração inteira por um pronome. Que pronome é este? Você pode trocar, ó, pelo pronome isso. Mas observe que aqui nós temos uma preposição. Então, quando ocorrer essa preposição, a preposição também precisa aparecer nesta troca. Então, de mais isso é igual a disso. Então, observe que eu posso falar, ninguém duvida disso, né? Então, confirmou-se aí, ó, que aqui seria um objeto indireto, complemento verbal do verbo duvidar, e aqui, portanto, uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta, e este que aqui funciona como a conjunção integrante. Vamos mais a um exemplo, vou colocar isso aqui, ó. Referiu-se a que estava perto. Deixa eu só acertar aqui. Referiu-se, ficou faltando, né? Aqui estava perto. Aqui nós temos o verbo referir-se, é um verbo pronominal, transitivo indireto, quem se refere a, então verbo transitivo indireto pronominal. Observe que o complemento desse verbo, olha, está aqui. Este verbo tem como complemento uma oração. Referiu-se a quê? A que estava perto. Aqui nós temos um verbo. Posso confirmar que esta oração é uma oração objetiva indireta, porque se eu falasse assim, olha, referiu-se a tudo. Observe que aqui, ó, este complemento aqui, ele funciona como objeto indireto do verbo referir-se. Então, aqui, se ele funciona como objeto indireto, aqui é o verbo transitivo indireto, e aqui, objeto indireto. Aqui, observe que, em vez de ter um objeto indireto sem um verbo, como é o de costume, né? Este objeto indireto ele está em forma de oração. É o tal do objeto indireto oracional, ou a oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Posso também colocar mais um exemplo, acho que vale bastante a pena. Se eu falasse assim, olha, esqueceu-se de que era dia de trabalho. Aqui nós temos o verbo esquecer-se, é um verbo também pronominal. O verbo pronominal, só lembrando, é aquele verbo que tem um pronome grudadinho a ele, né? E na hora da conjugação, esse pronome ele também precisa ser conjugado. Eu me esqueci, por exemplo, tá? Então, observe que aqui nós temos o verbo transitivo indireto, esse verbo é um verbo pronominal, quem se esquece de. E aqui, ó, nós temos como complemento verbal uma oração. Repare que aqui há um verbo, né? Esqueceu-se disso, eu posso trocar, sem problema algum. E aqui eu classifico como uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta, ou eu também posso pensar em objeto indireto oracional, ok? Bom, terminamos a aula sobre oração objetiva indireta. Nós continuamos com as outras classificações da oração subordinada substantiva. Fiquem com Deus e até a próxima.